Então, vamos dar início, né, à nossa correção do Exercitando. Tivemos a parte que passaram, né, as questões, agora nós vamos fazer as correções. Então, vamos corrigir com a professora Lúcia, sua professora Lúcia Santos, e vamos para a nossa primeira questão. Aí nós temos a nossa primeira questão, que diz o seguinte: no período arcaico, eles começaram a esculpir e mostrar a influência que a escultura egípcia tinha. Qual cultura teve influência egípcia no período arcaico? Nós falamos isso nas civilizações antigas, certo? Então, no período arcaico, já diz alguma coisa, certo? Só pegar aqui rapidinho. Então, arcaico já vai nos remeter a uma civilização. Eles começaram a esculpir e mostrar a influência que a escultura egípcia, certo? Tinha. Qual cultura teve a influência egípcia no período arcaico? Roma, grega, egípcia, pré-história, Brasil? Então, vamos para a eliminação. Brasil, não. Pré-história, também não, já que nós estamos falando egípcia, certo? E aí, egípcia também já é descartada. Fica em Roma e Grécia, né? A grega. Qual será a resposta correta? Então, se ele diz que ele teve influência egípcia, nós estamos falando de uma civilização muito próxima, que seria a grega. Será que é grega? Será que é Roma? Então, vamos ver as respostas aí, o que está aparecendo aí. Nós temos duas opções, porque nós descartamos 3. Então, temos duas opções. Quais são as opções que estão aparecendo? Então, alguém está colocando, né? A Kátia diz que é a letra C, a egípcia. Muito bem, falou que é egípcia, certo? Será que é egípcia? A Rianda, né? Diz que é a B. A B seria a grega. Será que é a B mesmo? Então, vamos ver aí se é a B. Vamos ver? Então, a resposta correta seria a questão a grega. Por que é a grega? Vamos ver o nosso comentário? Vamos lá? Então, diz o seguinte: a arte grega é marcada pela sua escultura no final do século VII a.C., no período arcaico, era o que tinha na questão. Eles começaram a esculpir e mostrar a influência que a escultura egípcia tinha sobre eles, aquilo que nós comentamos durante a nossa aula. Ok? Então, a resposta correta seria qual? Alternativa D, certo? A Grécia, lembra que nós falamos daquela influência que o Egito teve na Grécia, na questão da rigidez, né? Então, os egípcios começaram a influenciar os gregos com a questão da rigidez nas esculturas, e os gregos foram aprimorando a escultura. Vamos para a nossa próxima questão? Então, nós temos aí a próxima questão, que diz o seguinte: utilizaram o arco e a abóbada, recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos. Né? Recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios, e transmitido pelos etruscos. A civilização que preenche a lacuna corretamente qual seria? Então, se é um desconhecido pelos gregos e os egípcios, nós já vamos descartar quem aqui? Os gregos e os egípcios, certo? Então, nós ficamos com quem? Brasileiros? Não, o Brasil é um país muito jovem, certo? E aí temos espanhóis e romanos. Ficamos com essas duas opções. Quais seriam? O que vocês estão colocando aí no chat para a gente ver? Vamos ver? Então, a Marinette, né, diz que é a letra C. Ela diz que é os romanos. Então, nós temos aqui um votinho para os romanos. Temos outra? Gabriele, né, diz que é a letra C também. Temos 2 votos aqui para a letra C, certo? Temos o Flávio, que diz que é a letra C. Então, C está ganhando.
Então, vamos ver qual é a questão, vamos ver qual é a alternativa correta, vamos lá? Então, a alternativa correta é justamente os romanos. Por que os romanos? Eles tiveram a influência dos etruscos, porque nós falamos nas nossas aulas que os gregos não conheciam a questão do arco nem da abóboda, que deu o quê? A amplitude no interior da arquitetura. A questão da descoberta do arco e da abóboda pelos etruscos, os romanos ganharam o quê? Amplitude na arquitetura, certo? Então, a resposta correta é a C. Vamos para a nossa próxima. Aí nós temos o comentário, né, que é a alternativa C, que diz o seguinte: os romanos utilizaram o arco e a abóbada, recurso arquitetônico desconhecidos pelos gregos e egípcios, e transmitidos aos romanos pelos etruscos. A descoberta dos arcos e abóbadas proporcionou às construções amplos espaços internos. Aquilo que nós comentamos na nossa aula, certo? Então, aqui nós temos a próxima questão. Ok, então nós temos apenas duas questões que falaram dessas civilizações que nós comentamos na nossa aula anterior, certo? E agora nós colocamos no exercitando, estamos fazendo justamente as correções comentadas, para vocês saberem como eliminar as alternativas, certo? Então agora nós vamos ficar com a professora Jucimara, que vai falar sobre educação física, o exercitando de exercitar na educação física. Vamos lá? Oi, gente! Vamos iniciar o nosso exercitando de educação física. São apenas duas questões que vocês devem responder. Vamos participar, tá certo? Eu sou a professora Jucimara Brito e vamos às nossas questões. Muito bem, então vamos lá. Questão 12. O enunciado é o seguinte: ao longo da história, existiu uma grande variedade de formas de dança. Observe as características e identifique o estilo de dança representado na imagem. E tá muito fácil essa questão, hein? Vamos lá, observem aí a imagem, podemos prosseguir. E aí vocês têm que me dizer qual dessas alternativas está correta. Letra A, dança contemporânea. Letra B, dança de rua. C, balé clássico. D, dança circular. Ou E, dança folclórica. E aí, o que vocês têm? O que vocês me dizem aí? Quem vai colocar aí sua resposta, sua alternativa? Vamos lá? Nós temos aí a Riandra, ela está apostando aí na letra C. Será, Riandra? Vamos ver. Tem mais alguém aí participando com a gente? O Raimundo colocou a letra C. Será? Vamos lá. Valmir falou que é o balé clássico. Todo mundo aí, pelo menos os três que apareceram agora, estão apostando na letra C. Quem mais? Tem mais alguém aí participando com a gente? O Alexandre, letra C. Eu tô te falando que tá muito fácil essa questão, né? Muito bem. Tem mais alguém? Vamos lá. Helena. Muito bem, letra C. Então, vem comigo, vamos ver aqui o nosso gabarito. Vamos lá? Muito bem, então nós temos aí a letra A, dança contemporânea. A gente sabe que não é, porque a dança contemporânea ela já envolve algo mais moderno, onde esses dançarinos eles vão ter, vão escolher suas próprias roupas, vão ter uma coreografia não muito ligada à questão do exercício mesmo. Como é que eu posso dizer para vocês? Da repetição, tá? Na B, dança de rua, a gente sabe que já é algo mais moderno. A letra D, dança circular, o próprio nome já diz, as pessoas vão estar em círculo. E a letra E, dança folclórica, também não está correto. Então, logo, a nossa letra C é a correta, o balé clássico. O que é importante a gente saber sobre o balé clássico? Vamos lá para o nosso comentário. Então, olha só, o balé clássico é uma dança que exige bastante prática e é ensinada em escolas específicas instaladas em diversos países. Muito bem, vamos lá com a questão 13.
O enunciado diz assim: o movimento recebe significados para cada cultura e cada época diferente. De acordo com o texto, podemos afirmar que, letra A cultura corporal amazônica não está relacionada com o ritmo de vida da floresta e dos rios. Letra B, os jovens têm uma cultura do movimento diversificada e conectada com a tecnologia. Letra C, os jovens têm uma cultura do movimento única e desconectada com a tecnologia. Letra D, a cultura corporal amazônica está relacionada tão somente com a tecnologia. E a letra E, os jovens têm a cultura corporal ligada ao movimento dos rios. E aí, qual é a alternativa? Qual é a aposta de vocês? Vamos ver aí quais são as respostas que os alunos estão nos enviando. O Valmir acha que é a letra E. Alguém mais concorda com ele? Vamos lá, quem mais? A Marinete acha que é a letra A. Será? Leiam direitinho aí, verifiquem. Vamos prosseguir. Nós temos a Maria com a letra A também. A Bruna com a letra A. Quem mais? Maria já foi. Maria Gabriela, né? Letra A. Será, gente? A Marinete disse que está na dúvida, mas marcou a letra A também. Olha, eu quero que vocês verifiquem direitinho esse enunciado. Às vezes a gente já se embola lá, quando a gente não interpreta direito, tá bom? E aí, vamos aqui à resposta. Então, olha só, a nossa questão pedia para que a gente lesse aquele pedacinho falando sobre o corpo, sobre o movimento, né? E se vocês perceberam, durante as alternativas, tinha um não em várias delas. Então, olha só, aqui é certa, é a letra B. Os jovens têm uma cultura do movimento diversificada, a gente sabe que isso é verdade, e é conectada com a tecnologia. Hoje a gente sabe que os jovens são super, né, alinhados com essa questão da tecnologia. Então, a letra correta seria a letra B. A cultura de movimento hoje da juventude está relacionado com o lugar onde ele vive, juntamente com a tecnologia. Certo? Muito bem. Então, esse foi o nosso Exercitando de Educação Física. Vamos agora prosseguir com a próxima disciplina, que é Língua Espanhola. Olá, como estão todos? Olá, como estão todos? Eu sou a professora Ariane Canavati, professora de Língua Espanhola, e agora nós iremos ver as nossas questões, corrigir as nossas questões do Exercitando. Estava muito fácil, não estava? Vamos ler a primeira questão? Vejamos. Na nossa primeira questão, nós temos aí falando sobre as expressões de saudação e despedida, não é isso? E aí diz o seguinte: marque a alternativa em que há apenas expressões de despedidas. Então, nós tínhamos a letra A. Seria a letra A? ¿Cómo estás? Hola, hasta pronto. Seria a letra B? Buenos días, ¿qué tal? Buenas noches. Ou seria a letra C? Hasta pronto, hasta luego, adiós. Seria a letra D? Bienvenido, estoy bien, gracias. Ou seria a letra E? Como te llamas? De onde eres? No? Então, qual seria a nossa questão, hein? Você conseguiu responder? Seria a letra A, B, C ou D? Então, ou é, né? Então, vamos ver qual é a questão que só tem expressões de despedidas. Então, vamos ver aqui a resposta de vocês. Por exemplo, a Kátia disse, né, que seria a letra B. Será que a Kátia está correta? Vamos ao próximo. A Lady, eu acho que é isso. Se não for, me desculpe, diz que é a letra D. Será que é a letra D? Será que ela está correta? Vamos à próxima. Será que alguém conseguiu responder também? A Patrícia, né? Falei que era B. Será que a Patrícia está correta? Bem, vamos seguir. Temos aqui agora Patrícia também, eu não sei se é a mesma Patrícia, dizendo que é a letra C. Temos mais alguém? Valmir aqui diz que é a letra C. Temos mais outros?
Não? Então, vamos ver qual seria a nossa resposta correta? Bem, nós tínhamos então aqui, a nossa resposta seria a letra C. Hasta pronto, hasta luego e adiós. Não poderia ser a letra A, porque nós temos aí perguntas, né? Primeiro temos uma pergunta e uma saudação, perguntando como a pessoa está. Como estás? Temos outra saudação, hola, e temos uma despedida, hasta pronto. Na letra B, nós temos aí buenos dias, que tal, buenas noches, né? Não seria, temos aí saudações, né? Temos a letra D, não poderia, aí eu estou dizendo bienvenido, estou bem, estou dizendo que eu estou bem, e graças, agradecendo. E a letra E também não poderia ser, porque temos aí perguntas sobre dados pessoais. Como te llamas? De onde eres? No? Então, aqui nós temos, nossa resposta seria a letra C, tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão? Na nossa próxima, nós temos aqui, assinale a alternativa em que os verbos ser e chamar-se, esses dois verbos nós utilizamos muito, né, principalmente para nos apresentarmos, darmos aí, falar a nossa profissão, entre outros. E temos aqui, estão conjugados na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Então, você tem que marcar a opção em que esses dois verbos estão no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular. Você lembra quem é a primeira pessoa do singular? Seria a letra A, eres muy lista, me llamo Lucas. Ou a letra B, somos brasileños, nos llamamos Pedro e Roberto. Seria a letra C, ella es maestra, se llama Pilar. Ou letra D, soy argentino, me llamo Alejandro. Ou letra E, sois espanholas, como os llamás? Qual seria essa? Vamos ver as respostas dos nossos alunos? Seria, aqui a Marine disse que é a letra C. Será que a Marine está correta? Lembrem-se, olha no enunciado, eu estou pedindo primeira pessoa do singular. Vamos à próxima, temos outra, Maria Gabriela, eu acho que é isso. Letra C, seria a nossa letra C? Não sei, vamos ver, prestem muito bem atenção. Primeira pessoa do singular, já estou dando até a dica. Temos mais respostas? Gabriele disse que é a letra D. Será que a Gabriele acertou? E a Leide disse que é a letra D. Será que também a Leide acertou? Quem deve ter acertado? Vamos à nossa resposta? Temos aqui, olha, a nossa resposta correta seria a letra D. Soy argentino, me llamo Alejandro. Observe muito bem o enunciado, ele pede para você assinalar a alternativa em que os verbos ser e chamar-se estão conjugados na primeira pessoa do singular. Gente, primeira pessoa do singular é yo, né? Então, já sabemos que a pessoa do discurso é yo. Não poderia ser a letra A, porque nós temos eres, eres é tu. Aqui está em yo, mas não poderia. Letra B, temos aqui primeira pessoa do plural, nosotros e nosotras. No caso aqui é nosotros. Letra C não poderia, porque temos terceira pessoa do singular, ella, né? Letra D, correta, yo, como eu falei para vocês. E letra E não poderia ser, porque aqui é segunda pessoa do plural, vosotros e vosotras, tá bom? Então, novamente respondendo, nossa resposta correta seria a letra D. Tudo bem? Então, parabenizo aí a todos que realizaram exercitando, participaram aí da nossa correção e temos muito mais. Agora vamos com outra língua, vamos com a nossa língua materna com a professora Joyce. Vamos lá, professora Joyce. Muito bem! Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e agora nós iremos ao nosso exercitando de Língua Portuguesa. As 3 questões que vocês puderam resolver, que vocês puderam aí trabalhar com elas, agora é hora de discutirmos a respeito delas, tá bom? Então vamos às nossas questões, ao nosso exercitando de Língua Portuguesa. Então,
A gente tinha na primeira questão, e daí eu vou lendo o texto da questão e o enunciado, enquanto isso vocês já colocam a resposta de vocês aí no chat, tá bom? Pra gente conseguir trabalhar com mais agilidade, tá certo? Então a primeira questão era baseada num pedacinho de um texto de Cora Coralina chamado Saber Viver. E dizia o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos no o coração das pessoas. Então, a respeito deste texto, nós questionávamos o seguinte: o trecho acima é uma estrofe do poema Saber Viver, de Cora Coralina. Das frases abaixo, a que representa o sentido conotativo é. Então, a gente queria saber sobre sentido conotativo, ok? Apenas uma das alternativas, apenas um desses trechos do poema trazia esse sentido conotativo, que é justamente esse sentido fora do usual, vamos dizer assim, fora daquilo que é usual no cotidiano, tá certo? Então, vamos observar como vocês responderam a questão. Vamos ao nosso chat. Vamos ver como vocês estão compartilhando esta questão aí. Então, a nossa aluna Riandra disse que é na letra E. Então, para ela, seria se não tocarmos o coração das pessoas. Obrigada, Riandra. A Nádia concorda. Também disse que é a letra E. E a Silvana, não, perdão, é Silvan, me desculpe. O Silvan também disse que é a alternativa E. Laide concorda, a alternativa é. Então, eu acho que temos uma unanimidade, né? Quem compartilhou aí no nosso chat concorda que a alternativa é a letra E. Então, nós estávamos procurando um dos versos desse poema que tinha esse sentido fora do usual, fora do comum, denotativo, fora daquele sentido primário do nosso cotidiano. E, de fato, vai ser a alternativa E, se não tocarmos o coração das pessoas, exatamente isso. Somente neste verso, é que nós vamos observar o sentido conotativo. Olha o nosso comentário. Em um sentido denotativo, o verbo tocar assume um significado relacionado a encostar em alguma superfície, não é? Mas no poema, o toque seria no coração, o que, a menos que você seja um cirurgião cardíaco, não é algo que você faz todo dia, não é mesmo? E aí, tocar no coração, neste caso, então, assume o sentido de tocar o sentimento, tocar a emoção da pessoa, não é? Então, por isso, eis aí o sentido conotativo. Muito bem para quem compartilhou e acertou a alternativa E. Vamos adiante agora na próxima questão, que tinha o seguinte texto. Eu vou ler e vocês compartilham, tá bom? Uma fotografia divulgada na internet mostra a publicidade de uma funerária. Nela se lê: como arrumar uma coroa, assistência funerária. O texto aparece combinado à imagem de um homem já idoso. Pode-se criticar ou elogiar a originalidade do anúncio, mas não há dúvida que o texto se baseou nos sentidos relacionados à palavra coroa. Isso caracteriza a palavra como uma palavra em que caso? Temos aí as alternativas: antonímia, sinonímia, paronímia, polissemia ou paráfrase. Me contem aí no chat. Que sentido essa palavra tem? Qual é o fenômeno de sentido que a gente pode observar? Ah, a gente tem a Maria dizendo que é letra E. Ok, muito obrigada, Maria. Temos agora a Kátia, e a Kátia discorda um pouquinho. A Kátia diz que é a letra D. Então, agora a gente tem duas respostas aí. Vamos adiante. Silvan também diz que é D. Então, temos aqui, por enquanto, duas respostas na D e uma na E. Seguindo adiante, temos mais alguém compartilhando no chat. A Laide também, letra D. Então, vamos agora ao nosso comentário. E realmente, gente, será a alternativa D, tá bom? Por quê? Porque neste caso aí, a palavra coroa está assumindo dois sentidos dentro desse contexto aí, tá bom? No caso específico do anúncio, tem-se a imagem de um homem idoso. E na frase como arrumar uma coroa, a palavra coroa pode assumir o sentido de arrumar uma namorada, né? Também já um pouco mais idosa. Já que a palavra coroa
pode ter esse sentido de maneira conotativa, né? Porém, trata-se do anúncio de uma funerária. Então, a palavra coroa pode também significar, nesse contexto aí, a questão da coroa de flores, não é? Então, por isso, a gente vai marcar a alternativa D, dizendo que estamos diante de uma situação de polissemia, uma palavra com muitos significados, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Agora a gente vai para a última questão, que eu irei ler e vocês irão responder para nós, tá bom? Leia o breve trecho abaixo que diz: porque não quis pagar uma dívida, Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, feriu ontem o seu colega Joaquim de Oliveira. Vem a pergunta agora. Com base no texto lido, a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi explicitado no episódio é: qual foi esse elemento que não está explícito neste episódio aqui? Tem um elemento que não ficou muito explícito. Qual foi? É o espaço? É o tempo? São as personagens? É o narrador ou é o desfecho? Vamos ver o que vocês escreveram para nós aí no chat. Vamos lá? Temos espaço para uma interatividade. A Kátia diz que é a letra C, as personagens. Ok, vamos lá. Já a Marinete também diz que são as personagens. Preste atenção, o que não está explícito? Maria concorda, é a letra C. Então vamos responder, já que está todo mundo dizendo que é a letra C, vamos ver se realmente é isso? Olhem aí, nosso comentário. É a resposta A. E qual é a resposta A? O espaço. É o espaço que não está explícito. Olhem aqui. As questões, a questão indaga sobre os elementos estruturantes da narrativa. Dessa maneira, a alternativa E não poderia ser marcada, pois nela identifica-se um momento da narrativa, que é o desfecho. João de Oliveira ficou ferido. As demais alternativas citam elementos que estão explícitos no texto. E que elementos são esses? Olhem aí. O tempo, ontem. As personagens, que vocês tanto disseram, Pedro da Silva e o seu colega Joaquim. O narrador, que é o observador que está presente dentro do texto. E, por fim, o espaço e o lugar não está dito, não está explícito. Por isso, não sabemos onde aconteceu. Então, é realmente o espaço, letra A. Tá bom, gente? E agora, como a gente está trabalhando com as línguas, vamos com o professor Ademir e a língua inglesa. Dear students, teachers, welcome! Bem-vindo aí, né, ao nosso exercitando hoje só com línguas aí, na educação física também aí, área de linguagens toda, né? Agora nós vamos então para a correção das questões referentes ao componente língua inglesa. Vamos lá. Então, gente, nós temos a nossa primeira questão, né, questão 19, primeira de língua inglesa, bem fácil essa. Destaque dentre as alternativas a seguir, aquela que não é uma typographic mark. A typographic mark nós utilizamos como uma estratégia de leitura, tá, gente? Por quê? Elas são informações que estão presentes no texto, mas que não são sempre, nem sempre são palavras, né? São algumas marcas que o texto traz e que podem nos favorecer aí quando for fazer a leitura e posterior interpretação. Então, nós temos as seguintes opções. Na letra A, palavras destacadas em negrito. Então, aqui nós já temos uma palavra que é uma typographic mark. Tá? Já eliminamos, então, a letra A. Na letra B, nós temos, então, palavras destacadas em itálico. Também, né? Itálico também é uma característica, né? É uma forma de escrita que é uma typographic mark. Na letra C, nós temos palavras sublinhadas. Também, então, uma marca tipográfica, né? É algo que identifica dentro do texto uma outra informação. Na letra D nós temos cognatos, é uma possibilidade. E por último, na letra E, nós temos números. Então, números também são marcas tipográficas, né? Então, a resposta correta vai ser mesmo aí a letra D. Vamos ver como é que está a resposta aí dos nossos alunos, né? Ver se eles estão respondendo mesmo aí a letra D, que é a primeira informação ali que salta aos olhos, que não é de fato aí uma typographic mark. A Lady está dizendo que é a letra D, né? Também aí confirmando. Vamos ver aí mais algum aluno aí que tenha respondido essa. Olha só, Maria,
né, falando ali que é a letra D, confirmando que é a letra D. Essa é uma questão também bem fácil, mas é importante saber quando vocês se depararem com uma leitura que vocês precisam utilizar estratégias de leitura. A Maria, então, dizendo ali que é a letra D, né? Aí nós temos a Cleice dizendo que é a letra D, apostando também na letra D. De fato, né, quem participou da aula que foi apresentado esse conteúdo, fica bem claro aí quais são as marcas tipográficas. E então finalizamos ali com a Maria Gabriel, talvez seja a mesma, apostando aí na letra D. Vou mostrar então agora o comentário sobre essa questão, que de fato aí já foi comentado inclusive a resposta. Olha só. Então, gente, a palavra, então, a resposta correta é de fato a letra D, bem fácil essa, né? Porque todas as outras apresentam marcas tipográficas. E aí eu tenho o seguinte comentário. Negrito, itálico, palavras sublinhadas e números, né? Que normalmente vem em forma de datas, né? Por exemplo, são marcas tipográficas, já palavras cognatas não são. As palavras cognatas, então, são aquelas palavras que nós utilizamos, então, que tem nos textos, né, mas que se parecem muito com palavras da língua portuguesa. Há uma relação entre elas, né? Então, palavras que se parecem entre dois idiomas são assim chamadas de cognatas. Certo, gente? Fácil essa. Vamos agora, então, para a próxima questão. Então, nós temos a questão 20 agora, né, de língua inglesa, né, segunda de língua inglesa. O que estava pedindo aqui nessa questão? Após a leitura da imagem, destaque a alternativa correta. Então, nós temos a seguinte imagem, né? Um fortão aqui tentando abrir a porta e algumas pessoas tentando esperar, e a principal informação está aqui. Né? Quando a gente fala leitura da imagem, sim, né? A imagem também passa várias informações e são, especialmente aí quando nós formos interpretar textos, elas trazem informações muito importantes acerca do texto. Então, observar as imagens é fundamental. Vamos agora para as opções, então. Na porta estava escrito que era para puxar, mas a porta emperrou. É uma das alternativas. Segunda alternativa. A palavra push significa puxar. Letra C. O vocábulo push é uma palavra cognata. Letra D. As palavras cognatas não possuem qualquer semelhança às suas correspondentes em português. E a última, push não é puxar e sim empurrar. Qual é a resposta correta, hein, gente? Vamos agora, então, ver as respostas aí dos nossos alunos, né, do chat, aí, tirar algumas participações. Nós temos ali a Kátia dizendo que a letra E, né, apostando que a letra E, que puxa ali, significa outra coisa. Aí a Leide também está apostando que a letra E. Vamos continuando aí. A Maria também apostando aí que é a letra E. Então, basicamente, aí todos os alunos, a maioria apostando que é a letra E. Vamos ver, então, agora a resposta? Olha só, gente, a resposta, então, dessa questão, né? Nós temos a seguinte imagem e nós devemos lembrar, né, que a palavrinha push, que se repete aqui ao longo das alternativas, não significa, ela é um falso cognato, tá, gente? Push leva a crer, né, que significa puxar. Na realidade é o contrário, ela é um falso cognato, significa então empurrar. Então quando você faz a leitura, vê o fortão puxando a porta, ele está fazendo errado, sendo que o correto seria ele abrir, tá certo? Né? Ele empurrar a porta e não puxar. Tá certo, gente? Então por hoje era só e a gente se vê por aí. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.